E ele começa com essa história, porque já que é a morte, a gente está diante do cemitério que começou no Império. E ele termina com a descida desse repórter. E, para espanto das pessoas, ele realmente entra e é recebido por um anjo. Então, ali existe um encerramento com uma mensagem muito bonita. E é o que eu costumo dizer, independentemente da crença, amor, iluminar o pensamento humano, independe de crença. Eu faço esse trabalho com esse propósito. Não quis desenvolver uma vivência noturna que não tivesse algo mais relevante. A tragédia pela tragédia, as pessoas já sabem. E o que mais me impressiona ao fazer isso é a faixa etária que está abrangendo. Quer dizer, eu tenho 10 anos e tenho 95. Um grande leque. 95 anos de idade. Eu tive uma senhora que ela ligou insistentemente, perguntando se ela podia assistir. Aliás, não ela, uma outra pessoa que me ligou, que queria que ela assistisse, porque ela insistia. Ela não falava, mas ela soube, e ela tinha uma limitação física. E como não tem acessibilidade, embaixo a gente tem um camarim, em cima os espectadores ficam, são 42 lugares, ela insistiu muito. Ela foi com a enfermeira e com o motorista. Nós fizemos o embarque dela, o desembarque, e eu percebia as expressões faciais dela, né, que era o máximo que ela podia oferecer naquele instante. Imagina os pensamentos dela. E ela insistiu muito porque ela já sabia que não era terror. Ela ouviu falar que não era terror. E ela foi ter essa vivência. Fora o fato de que essas pessoas não saem de casa hoje, muitas não saem, e elas fizeram a história da cidade. Elas trabalharam numa estação da Luz em 1920, né? E quando eu fiz outros passeios, e culminou nesse que acabou sendo um passeio espetáculo, até nas experiências anteriores, nas 3 anteriores, eu fiz um passeio de época para Paranapiacaba, com atores, com músico e tal. Essas pessoas de mais idade têm a oportunidade de conhecer, de rever a cidade. Ninguém tem hoje tempo para sair. Né? Ninguém tem tempo para... o trânsito não permite. A pessoa é intimidada também, hoje, para sair, E olha que São Paulo tem uma oferta absurda em entretenimento, em gastronomia, muita oferta. Mas o paulistano, ele é um pouco shopping, locador e lava rápido, né? Isso mesmo. E isso eu acho que é uma experiência que eu senti positiva, bem positiva. Ô, Rogério, me fala uma coisa, como é que foi a reação das pessoas quando você desembarcou lá no cemitério? Esse repórter, como ele tem uma roupa do século XVIII, ele é mais da época imperial, até mesmo como alusão aos que moram, né, os que foram sepultados no cemitério da Consolação, ele carrega um lampião e ele tem as chaves antigas. E o pórtico do cemitério da Consolação tem uma grade, depois um portão monumental, né, que foi feito por Ramos de Azevedo. E a iluminação é parca, mas as pessoas conseguem, o cinegrafista, quando desce com a iluminação dele, as pessoas acompanham essa cena no pórtico, mas elas se assustam na hora que ele abre a grade, porque elas acham que vai acabar ali. E no momento em que ele entra e mostra aquele lar, né, que é o lar pós-morte, ele explica que a vida não cessa, né, que a morte é um jogo de ilusões, que ele até menciona Mário Quintana, que eu acho um poema muito impressionante, que fecha com chave de ouro, que o Mário Quintana diz o seguinte, que em uma mesma... Ele fala sobre as lápides, né? Ele aponta para as lápides, que em uma mesma lápide, em uma mesma pedra, se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela e quando se morre uma cruz. Mas muitos que ali repousam gostariam que fosse assim: ponha minha cruz no princípio e a luz da estrela no final. E ele abre aquele portão monumental e um anjo recebe. Eu acho que não tem forma melhor do que você lidar com a morte do que você enfrentá-la. E o que as pessoas querem enfrentar e me pedem encarecidamente, mas a gente não consegue, é que todas entrem no cemitério.
E a experiência do Natal, onde nós cantamos, aliás, um parênteses, a gente tem uma cantora lírica, nosso elenco é formado pela Vilma de Souza, excelentes atores, Vilma de Souza, o Miguel Bretas, a Deise Carillo, a Amanda Graziani, e as cantoras líricas mezzo-soprano, a Maria Dionete Novaes e a Rita Marques, que é soprano, do Coro Lírico do Municipal. Então, você imagine no pórtico uma soprano, as pessoas todas foram acomodadas no pórtico, todas quiseram descer, quer dizer, quando o repórter disse que iria visitar os amigos e que se alguém quisesse acompanhá-lo, ninguém ficou no ônibus. Para meu espanto. Todos se acomodaram no pórtico, houve a mensagem final e a soprano cantou nada mais, nada menos do que Surgem os Anjos Proclamando, que é uma música belíssima. E entraram no cemitério até sumirem na escuridão. Fomos aplaudidos e as pessoas queriam entrar. A produção ali pediu, né, para não passar do portão, porque afinal de contas também é uma operação que não é fácil, ela é inusitada, a gente tem segurança, mas o que eu sinto dessa experiência é que as pessoas, ao lidarem com esse assunto dessa maneira, elas saíram de lá mais leves. Mas uma coisa interessante é esta, e, de modo geral, as pessoas tendem a ter uma resistência. Medo, né? Não é medo, resistência. Bloqueio, claro. Não tem dúvida mesmo. Não é qualquer um que chega à noite e entra no cemitério na boa. Se atribui essa unanimidade em acompanhar e descer a forma como foi conduzido até chegar, porque você me diz que o cemitério é o grande final ele é o início e o grande finale mesmo desse roteiro. Desse roteiro, né? E então, você atribui ao tempo em que demandou toda a visita, os passeios e tal, você vai criando uma situação tal em que a morte não seja um negócio tão... Ela se mostra pesada, densa. Em alguns momentos a gente ri da morte, em outros momentos você reflete, em outros momentos você está ouvindo uma cantora lírica cantando Ave Maria de Gounod. Em outro momento você tem uma observação sobre cidadania. Cidadania é algo que eu coloquei, eu acho importantíssimo. Acho importantíssimo. Os fantasmas atravessam na faixa de pedestres e eles dão bronca em quem está lá. Porque no momento que ele passa na Câmara Municipal, esse repórter também diz que a corrupção existe, a gente terceiriza muito a culpa, mas o cidadão também é um infrator dessas leis que já existem que ele não cumpre. Então ele também precisa ser responsabilizado pelo que ele não faz. Então esses pequenos atos também são uma forma de corromper. E então não adianta falar de corrupção só, ela existe e são canais diferentes. Então vamos respeitar essas leis. E então cidadania, informação, história, emoções. E eu acho que o mito da morte, né? O fato das pessoas quererem descer, e eu tive essa experiência, eu tenho a experiência de entrar. E eu digo que a sensação que dá essa quebra, é alguma coisa que quebra dentro de você e que faz te devolver uma normalidade. Você está lá de dia, está lá de noite, quer dizer, a morte seja escura, seja clara, ela é a mesma, é uma passagem. Pode fazer uma pergunta de ordem pessoal. Qual é a sua relação com a morte? O que você... A morte... Você que é espiritualista, que tem uma visão... Olha, eu não sei se ao escrever esse trabalho jornalístico, porque a gente como jornalista vai lá e escreve um texto, a gente usa a nossa criatividade. Eu não sei até onde a gente tem algum auxílio ou não. Mas eu sei que as mensagens todas que fazem parte dessa vivência, eu resumiria, eu acredito em vida após a morte, eu acredito que a morte seja uma passagem que a alma se dissocia de uma matéria e que ela tenha, inclusive, um período de adaptação, e essa adaptação para dar uma continuidade. Imagina que na vida, a gente tem a gravidade, então você imagina viver uma vida correndo numa praia de areia fofa, o seu corpo pesa. Depois você vai para o mar, pega uma lancha, aquelas que você tem um paraquedas, né?
e o seu corpo passa a não ter mais peso nenhum. Você está vivendo a mesma sensação, né, de leveza, e você está caminhando também. Então, eu vejo que isso é possível de acontecer. Então, a vida após a morte, para mim, eu não gosto de criar verdades absolutas. Acho que as crenças, elas às vezes determinam algumas verdades. O homem não enxerga além da parede. Então, o que existe depois, a verdade, não cabe ao homem saber, mas cabe a ele acreditar em algo, né, cujos sinais que ele tem na vida possam trazer respostas para ele. Então, ele segue essa crença até o final. E dali para frente, eu acredito mesmo que a gente não tenha um fim. Não faria muito sentido existir um fim. Inclusive, se você me permite, eu acho que atualmente, por exemplo, eu tive duas experiências. Eu tive uma experiência de ir a um crematório pela primeira vez, ao perder um tio no início de janeiro, vi o processo da cremação. Nem todo mundo tem essa experiência, aliás, também é um processo que nem é mais caro do que um sepultamento normal. As pessoas não procuram saber sobre isso, mas muitas vezes até ela é cremada porque ela tem medo do que acontece com o corpo. Quer dizer, é uma relação estranha, né? E atualmente também, nesses dias, estou vivendo provavelmente a perda, nesse mundo em que eu vivo, de uma prima que está nesse momento em coma, e que foi uma professora de português de primeira grandeza, que escreveu livros, gramáticas, e que eu deixo também para ela um desejo de que, onde quer que o espírito dela queira ficar, o que quer que ele queira viver, que seja feliz e faça a sua adaptação. Seja bem. No retorno ou na continuidade. Eu acho que essa é a minha crença. Eu sou espiritualista, sou espírita por causa da família, mas eu não sou praticante. A gente é espiritualista. Que bom. Aqui nós estamos terminando aqui o programa, você sabe, como jornalista, que nós somos escravos do tempo. E hoje em dia passa rápido, e que passa muito rápido, e que nós podíamos aqui ter uma conversa muito mais longa, porque o tema é de absoluto interesse para as pessoas, para a vida das pessoas e para cada um de nós, porque todos eles fazem parte da nossa existência e você lida com eles com maestria. Então, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e convidá-lo para logo vir contar mais coisas, porque você está com o projeto aí em andamento. Exatamente. E eles vão acontecendo, os passeios vão acontecendo, os tours vão acontecendo, e você vai tendo mais história para contar, e o dia que você puder, vem aqui contar para a gente, porque é muito interessante. É um cenário vivo, né? Muito obrigado pela oportunidade, e para quem quiser assistir, essa programação continua em março, nós teremos várias saídas, e as vendas são pelo ingresso rápido e pela bilheteria.com.